boa tarde, a graça e a paz. Vamos mais para mais um meio-dia com a Dani. Toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia. O tema da live de hoje é se eu perdesse, ou melhor, se você perdesse tudo aquilo que o Senhor te deu. Ontem, enquanto eu fazia meu devocional, o Senhor falou comigo de uma maneira bem profunda sobre isso. Sobre o hábito que a gente tem de reclamar de tudo e sobre tudo. A Bíblia vai chamar isso de murmuração. Mas a gente sempre dá um jeitinho de dizer: eu não tô reclamando, eu não tô murmurando, eu só estou falando a verdade daquilo que está acontecendo. Olha, isso não é reclamação, eu só tô sendo honesta. Sim ou não? Você já parou para pensar que todos os dias você encontra um motivo para reclamar? Seja do trânsito, do trabalho, dos filhos, do cônjuge, da falta de dinheiro, ou da ausência de alguém. Você está sempre colocando para fora algo em que você está insatisfeito. Talvez você pense assim: Dani, então eu não posso mais ser insatisfeito da vida? Biblicamente, não podemos. Biblicamente fomos criados para agradecer e para bendizer o nome do Senhor. Dani, mas quando eu me senti irritada e quando eu me senti descontente? Pare, silencie, veja se isso tem fundamento e quais raízes disso tudo. Vamos embora para mais um meio-dia com a Dani falar daquilo que Deus quer conversar com cada um de nós. Se Deus te tirasse tudo aquilo que você reclamou no dia de ontem, quantas coisas seriam tiradas de você? Talvez você tenha se olhado no espelho, não tenha gostado do cabelo, e aí tenha dito: meu cabelo não é exatamente como eu gostaria. Talvez você tenha acordado e visto tua pia cheia de louça suja, e você tenha dito: eu não aguento mais lavar louça. Talvez você tenha olhado para tua cama e tenha pensado: arrumar de novo a cama, mas à noite eu vou ter que deitar e desarrumar novamente, por que eu preciso arrumá-la? Talvez você tenha pensado: varrer a casa, ir para o trabalho, pegar um ônibus lotado, o metrô, saindo gente até pela tampa do trem. Do que você reclamou ontem? Reclamou que a comida estava insossa, ou que o prato estava sujo, ou que não era aquilo que você queria comer nesse dia? E se Deus te tirasse tudo aquilo que você reclama? Você reclama porque está no carro e pegou um congestionamento. E se Deus te tirasse o carro? Você reclama porque precisa limpar a casa todos os dias. E se Deus te tirasse a casa? Você reclama porque teu filho não toma banho na hora que você manda, não come na hora que deve comer, suja a casa, bagunça tudo. E se Deus te tirasse o teu filho? Forte, né? Pesado. Mas é isso que nós fazemos todos os dias. Eu sei que a boa parte de vocês conhece o texto de Êxodo, capítulo 14, versículo de 11 ao 14, aonde o povo acusa Moisés de levá-los ao deserto para morrer. Aquele povo que havia sido resgatado, liberto, era um povo escravo, que havia ganho a liberdade, podendo levar consigo homens, mulheres, crianças, alimento, gado. Aquele mesmo povo que saiu da escravidão estava caminhando até a terra prometida. Na primeira dificuldade, olha para o seu líder e diz: por que nos trouxe aqui? Antes estivéssemos morrendo no Egito. Lá não tem sepulturas suficientes. Por que eu preciso morrer no deserto? Mas qual era a realidade deles um pouco antes disso acontecer? A realidade era: não tinham direitos, não tinham moradias, seus filhos eram escravizados ainda no ventre, apanhavam, comiam comidas estragadas, cebolas podres. Essa era a realidade daquele povo, que é levado do cativeiro à liberdade, podendo levar consigo homens, mulheres, crianças, idosos, adultos e alimento. Coisa que eles não viviam há 400 anos. E por que eu e você continuamos repetindo esse tipo de comportamento? Deus tem nos dado liberdade, mas a gente continua dizendo: eu tenho que limpar a casa, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que aguentar o filho, eu tenho que aguentar o marido. E
são nas pequenas coisas que a gente perde a oportunidade de agradecer. Hoje eu não quero apenas ministrar nessa live, eu quero ter uma conversa com você, da mesma forma que o Espírito Santo teve comigo. Eu fui impactada com aquela frase: se eu te tirasse tudo aquilo que você reclama. Eu confesso para vocês que eu senti um frio na espinha, porque eu parei para pensar e disse: cara, eu reclamo demais. Eu reclamo demais. E do que você reclama, Dani? Bom, eu reclamo do meu marido, descendente de libanês, cheio dos pelos, e a minha casa ser cheia dos pelos do Daniel. Eu não preciso de um labrador em casa, eu tenho o Daniel. Eu não preciso de um Gold Terrier, eu tenho o Daniel. Eu não preciso de um Poodle, porque eu tenho o Daniel. Quantas vezes eu passar a vassoura na casa, eu vou encontrar pelos do meu marido, e eu penso: não é possível. Eu já varri essa casa 17 vezes nesse dia e tem pelo desse homem em todo canto. Na almofada, na cadeira, no chão, na cama, no banheiro, na pia. E eu digo: não é possível. E aí Deus começou a dizer pra mim: e se eu te tirasse ele? Opa, não reclamo mais. Deixa ele ser descendente de libaneses e soltar pelos pela casa inteira. E se Deus tirasse a provisão da tua casa? Porque assim, quando eu acordo e eu vejo que o Emanuel comeu à noite e não lavou a louça, eu penso: meu Deus, eu vou pendurar esse menino. Sujou as panelas, deixou a pia suja. E é prato, e é copo, e é frigideira, e é farelo de pão. E aí o Senhor disse: se eu tirasse o alimento, a casa e o teu filho? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? A gente arruma muitos mais motivos para reclamar do que para agradecer. Esses dias eu postei uma foto onde eu disse: como você tem honrado tudo aquilo que Deus tem te entregue. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Como você tem cuidado. A gente está almejando milagres muito grandes, enquanto aquilo que a gente determina como pequenos milagres diários não tem de nós qualquer zelo. A gente reclama do trânsito, a gente reclama do carro, a gente reclama do filho, a gente reclama do cônjuge, a gente reclama da comida, a gente reclama que teve que acordar cedo, a gente reclama que dormiu tarde, a gente reclama de tudo. Não estamos diferentes daquele povo que só murmurava e reclamava. Nós temos milhares de motivos para agradecer, mas no lugar de olharmos as coisas como uma bênção do Senhor, estamos sempre insatisfeitos com aquilo que nós já temos. Ah, eu só vou ser feliz quando o meu marido for transformado. Ah, eu só vou ser feliz quando a minha esposa for resgatada. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir aquela promoção do trabalho ou aquele cliente que eu desejo tanto começar a atender. Eu só vou ser feliz quando eu comprar o carro que eu tanto almejo. Eu só vou ser feliz quando eu morar no apartamento dos meus sonhos, na casa que eu projetei. A gente está sempre adiando o ser feliz e ser grato para aquilo que ainda não aconteceu. Quando eu preciso ser feliz no dia de hoje. Eu preciso ser feliz hoje, porque a minha felicidade ela não está condicionada à transformação do meu marido, à mudança da minha esposa, ao sucesso profissional ou ao dinheiro que eu tenho no banco. A minha felicidade ela está condicionada única e exclusivamente para Deus. A gente está depositando sobre aquilo que é efêmero, sobre aquilo que é falho, sobre aquilo que pode nos deixar na mão, enquanto não nos colocamos e não nos posicionamos naquilo que é eterno. Eu não estou falando de conversa para boi dormir, não, gente. Eu estou falando daquilo que a palavra de Deus fala para mim e para você.
Eu e você temos milhões de motivos para agradecer, mas a gente está sempre reclamando que tem que arrumar a casa, limpar a casa, organizar a casa, lavar a louça. O marido, os filhos, a mãe, a sogra, o cônjuge, sempre tem alguém roubando a nossa felicidade. Eu não sou feliz porque a minha sogra é a virada do Satanás montado na vassoura da bruxa do cão. Toda a minha infelicidade é por conta daquela mulher. Oi? Não, a tua infelicidade não é por conta daquela mulher. Ah, eu sou infeliz porque o meu marido está com uma outra mulher, com uma amante. Tudo é culpa da amante. Não, não, não. A tua infelicidade não é por causa disso. Eu não tô dizendo que não dói, eu não tô dizendo que não é difícil, eu não tô dizendo que não é desgastante emocionalmente, eu tô dizendo pra você, ou a gente vive os princípios da palavra de Deus, ou a gente sempre vai estar depositando a nossa felicidade em algo que ainda vai acontecer e muitas das vezes a gente sequer crê que vá. Vocês querem ver algo assim, palpável, verdadeiro? A primeira atividade do Dons dessa semana foi: coloque no papel os milagres que você deseja viver em 2024. Coloque em cada área da tua vida, porque a tua vida ela não se resume ao teu cônjuge ou a essa quebra de aliança. Motivo pelo qual a maioria de vocês está aqui. O manual do antidivórcio não tem como objetivo trazer a mulher amada nem o homem amado. O manual do antidivórcio tem como objetivo, princípio e propósito, transformar pessoas, porque pessoas transformadas através do contato com Cristo são capazes de viver o extraordinário que só Cristo nos dá. A gente tem que parar de reclamar. A gente está reclamando mais, fazendo menos, reclamando mais, orando menos, reclamando mais, do que vivendo um princípio com Deus. E o pior de tudo, quando algo acontece que é em desacordo com aquilo que a gente almeja, ou tem uma expectativa, sabe o que acontece? A gente reclama de Deus. Deus não existe, Deus não me ama, Deus me desamparou, Deus não está vendo a minha dor, Deus esqueceu de mim. Deus está dizendo: meu filho, eu estou precisando transformar, porque através da tua vida eu tenho milhares de vidas a serem transformadas. Você não está aqui de maneira aleatória, sem princípio e sem propósito. A gente fica vendo milhares de coisas, milhares de conteúdos para descobrir o nosso propósito. E o nosso propósito é sermos vasos de honra na casa de Deus. Parar de meninice, de uma fé infantilizada, onde quando acontece algo que eu não gosto, eu simplesmente emburro a minha cara e passo a reclamar. A gente vive como se tivéssemos 2 anos de idade. Uma criança cheia de birra, batendo o pé. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Deus não vai te entregar algo que você não sabe cuidar. Deus não é Deus de ruptura, mas Deus é Deus de sanar a ruptura. Enquanto você estiver em ruptura, ou seja, em afastamento de Deus, não tem como Ele te abençoar. A gente está sempre reclamando algo para alguém. Chega! Eu sei que tem dias difíceis que a nossa vontade é pegar linha e agulha e passar a costura bem reforçada na boca. Eu sei que tem dias que a pressão é tão grande que a vontade é sair gritando para extravasar todo aquele descontentamento que está dentro de nós. Mas no lugar de fazermos isso, por que a gente não começa o nosso dia agradecendo a graça de Deus de estarmos vivos? A gente só quer reclamar. Sabe o que a maioria de nós deseja? Reclamar. E aí quando você pergunta, você quer resolver o problema? Não, deixa eu te explicar. O problema é a amante. O problema é a minha sogra, o problema é a minha mulher, o problema é o meu marido, o problema é o meu chefe, o problema são meus filhos. Quando o problema é você, sou eu. A gente está sempre querendo colocar na costa de alguém aquilo que nós mesmos precisamos resolver. Por isso que quando o Senhor falou comigo, se eu te tirar tudo aquilo que você reclama, como vai ser? Gente, a primeira coisa que eu pensei foi no meu cabelo. Eu nunca tô satisfeita com o meu cabelo. Eu digo, meu Deus, é melhor não estar satisfeita com o cabelo do que careca. Nada contra os carecas, tá, gente? É porque eu não me imagino careca. Principalmente
sendo eu uma mulher. E aí eu me dei conta que eu reclamo do meu Golden Terrier de 43 anos de idade, neto, bisneto de libaneses, e tem pelo dele por toda a casa. E não só dele. A nossa filha, que tem a mesma genética e tem um tufo de cabelo, porque, gente, eu pareço Cebolinha, eu só tenho isso aqui de cabelo, olha. Acabou. E o povo da minha casa é cabeludo e eu não sou. E aí quando eu vejo os tufos de cabelo dela, os tufos de cabelo dele, eu penso, por que eu tenho que varrer tanto cabelo, gente? Mas aí Deus me traz a memória. Esse é o DNA do meu marido, esse é o DNA da minha filha. E não é o cotidiano que vai tirar de mim o amor que eu tenho por eles e nem ficar reclamando. Eu tô falando de coisas banais para vocês terem ideia do quanto a gente se permite reclamar e murmurar. Porque no lugar de eu reclamar por ter que varrer tanto cabelo no chão, eu não agradeço porque eu tenho uma casa para varrer. Porque eu tenho pessoas que eu amo e essas pessoas soltam cabelo no chão. Que eu reclamo que o meu marido acha que a cadeira de qualquer cômodo da casa é autolimpante. O Daniel acha. Toda blusa que ele chega da rua, ele tira e pendura numa cadeira. Às vezes na cadeira da mesa de comer, às vezes nas cadeiras aqui da sacada, isso na cadeira do quarto. E eu penso, será se ele acredita que a cadeira vai lavar a blusa dele? E aí o Senhor me fez pensar, mas você tem um marido que busca ser como eu, que lidera a tua casa. É melhor ele pendurar as blusas nas cadeiras ou eu te tirá-lo? Aquele filho que dá trabalho para estudar, dá trabalho para comer, dá trabalho para tomar banho, dá trabalho para se organizar, dá trabalho para se levantar, dá trabalho para dormir, dá trabalho para quase tudo da tua vida. Um dia você desejou esse filho, um dia você sonhou com esse filho, o Senhor te entrega esse filho e hoje você só consegue olhar e reclamar. O Emanuel está naquela fase dos 13 anos, que é 17 gritos para tomar banho, 17 gritos para sair de dentro do banheiro, 17 gritos para arrumar a cama, 17 gritos para arrumar o quarto, 17 gritos para tirar as coisas dele espalhada pela casa, porque sim, ele sai carimbando a casa. Num cômodo fica o sapato, no outro cômodo fica o devocional, no outro cômodo fica o computador, no outro cômodo, quando a gente vê, ele acampou a casa inteira. E aí eu quero pegar ele. E aí o Senhor me lembra que o meu filho ficou quase 40 dias no hospital entre a vida e a morte quando nasceu. E quanto que eu chorei olhando o leito dele, ele um bebezinho recém-nascido, todo cheio de aparelhos e acessos e agulhas. O quanto que eu chorei para que aquela criança sobrevivesse. E hoje eu não posso reclamar dele ser um desordeirinho. Eu preciso ensiná-lo a ser organizado. Você entende? A gente precisa parar de reclamar daquilo que Deus dá para nós. Aquele povo em Êxodo, capítulo 14, versículo de 11 ao 14, havia acabado de sair do Egito com todas as condições possíveis da época para serem um povo livre. A palavra vai dizer, e disseram a Moisés, e não havia sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que a gente viesse morrer nesse deserto. Por que fizeste isso? Porque tem nos tirado do Egito. Ou seja, eles estão dizendo, eu prefiro voltar a ser escravo do que viver a liberdade de Deus, e principalmente do que ter que viver sendo moldado para Deus. A gente precisa parar de reclamar da nossa liberdade e passar a agradecer por ela. A gente está sempre reclamando, nunca agradecendo. A gente está sempre condicionando a felicidade a algo que ainda não aconteceu e não sendo feliz com aquilo que está acontecendo. E sabe qual é o problema? A gente deixa que a língua se torne nossa adversária. Esse é o grande problema. Olha o que Tiago, capítulo 3, versículo 11 ao 12 vai dizer. Porventura,
de uma fonte, de um manancial, pode sair água doce e água amarga. O que Deus está falando comigo e com você, você não pode num dia chorar e orar e em seguida dizer, eu não aguento mais. Chega, para mim acabou. Resolução de 2024 para quem está, assim como eu, na contagem regressiva do seu milagre. Quem me mandar direct ou me mandar mensagem pelo Telegram dizendo assim, Dani, eu desisti, saiba, eu não vou responder. Porque quem quer resolver o problema não desiste. Desistir é para aqueles que vão morrer no deserto. Deus pode até nos pedir para abrir mão de algo, mas abrir mão é diferente de desistir. Mas se você me chamar no direct ou me chamar no Telegram dizendo, Dani, hoje tá o negócio estreito, não diga que tá difícil, porque difícil é o dia do cão, não é o nosso. Hoje tá desafiador para mim. Aí eu vou te ajudar. Mas não vem com conversa fiada de eu vou desistir. Desistir é para perdedor. E eu não sou filha de um Deus perdedor. Eu sou filha de um Deus que abre o mar ou faz com que eu ande por cima dele. Adversidade, problema, todos nós vamos ter. Todos nós vamos ter. Mas eu preciso acreditar naquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você. Ou o mar se abre, ou eu ando por cima dele. Pela minha força, pelo meu conhecimento, pela minha capacidade? Não. Pela força, pelo conhecimento, pela capacidade e por tudo aquilo que só um milagre pode fazer nas nossas vidas. E milagres nem eu nem você somos capazes de fazer. Mas eu e você somos capazes de gerar milagres. Você consegue compreender isso? Então não permita, se você for ler todo o livro de Tiago, principalmente a partir do capítulo 3, ele vai falar sobre o poder da língua. Deus não tem como abençoar alguém que de manhã ora e 3 minutos depois de entregar a oração já está reclamando, já está murmurando, já está maldizendo. De uma única fonte não jorram água doce e água amarga. E ainda dentro desse contexto do perigo que é a língua, o Senhor vai dizer que jorre água doce, que vocês possam ter um coração grato. Você tem agradecido pelo teu dia? Até se tiver problema no teu trabalho, agradece. Senhor, obrigado. Se tem problema, tem trabalho. Porque se não tiver problema, deixou de ter trabalho. E quando não tem trabalho, não tem comida na mesa. Você consegue compreender? Olha o que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 vai dizer. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para com vocês. A Bíblia não está dizendo só agradece quando tudo for bom, ou só agradece quando as tuas expectativas forem atendidas, ou só agradece quando a tua vontade for feita, ou só agradece quando aquilo que você deseja aconteceu. A Bíblia está dizendo em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Isso significa que eu preciso agradecer até pelo dia que é adverso a mim. Se você está pegando um ônibus lotado, significa que você tem um trabalho para onde ir. Significa que você tem uma casa para onde voltar. Se você foi fechado no trânsito, alguém quase vai bater no teu carro, agradece, porque Deus te livrou de algo pior e principalmente você tem um carro. Se você precisa lavar a louça todos os dias da tua casa, agradeça, você tem uma casa e pessoas que habitam dentro dessa casa. Por que a gente acha 1000 motivos para agradecer, para murmurar e não acha para agradecer? Você quer ver um negócio? Dons. Todos os dias, coloque lá um motivo de agradecimento. Tem dias que tem gente que manda mensagem assim pra gente. Dani, eu não vou fazer o agradecimento hoje porque eu não tenho nada pra agradecer. Oi? Como assim? Não acordou hoje? A princípio não tá com saúde? Tem comida na geladeira? Uma casa com um teto? As coisas podem não estar como você gostaria, mas você tem muitos motivos para agradecer, antes de dizer que não há motivos para ser grato.
E por último, a murmuração gera consequências. Sim, meu irmão. O ato de murmurar vai gerar na tua vida consequências. E não adianta depois dizer, eu não sabia, não fui avisado. Paulo nos adverte em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, dizendo assim: não murmureis, como também alguns deles, e Paulo está falando lá do povo, lá atrás, quando foram tirados do Egito, alguns deles murmuraram e pereceram. Perecer significa sofreram, foram destruídos pelo destruidor. Aqui Paulo está falando de Satanás. Todas as vezes que eu abro a minha boca para reclamar, Satanás entra na minha vida através de uma legalidade. O mundo espiritual é um mundo de legalidade. Se eu der legalidade para Satanás, Satanás pode atuar na minha vida. Há milhões de possibilidades de murmurar, não só apenas quando eu reclamo sobre algo ou sobre aquilo que não aconteceu. Até quando você fala mal de alguém, você está murmurando. E aí deixa eu falar algo pra você. O que você tá falando mal dessa pessoa, a conta vem pra você. Todas as vezes que alguém fizer algo que você não concorda, o melhor a ser feito é: Senhor, transforma, redime, sara, cura, alcança. Mas no lugar disso, a gente tem a linguazinha bem afiada para dizer: não, é a minha opinião, eu não concordo. Deixa eu falar um negócio para vocês. A Bíblia em nenhum momento pergunta para mim, para você, qual é a nossa opinião. Conseguiu entender? A Bíblia, em nenhum momento, de Gênesis e Apocalipse, ela dá qualquer liberdade para mim e para você de termos opinião. Dani, então eu não posso ter opinião? Gente, eu sou a pessoa que mais tem opinião nessa face da terra. Eu tenho opinião sobre tudo e para tudo. Mas a minha opinião é de quem? Minha. Eu não preciso fazer com que a minha opinião desça goela abaixo da vida de ninguém, porque a minha opinião não transforma pessoas, mas a minha oração alcança aquele que está perdido. Outro dia eu conversando sobre um assunto com o Daniel, e aí nós falamos: o que dói no coração é essa pessoa aqui. E aí eu olhei para ele e disse: o melhor que nós podemos fazer para cuidar e zelar por essa pessoa é colocar os nossos joelhos no chão. Porque nós não somos autoridade sobre a vida dela. E o que melhor nós podemos fazer é que a realidade dessa pessoa seja transformada através do nosso clamor e o agir de Deus venha sobre ela. Eu não estou falando para vocês de uma vida utópica. Eu estou falando para vocês sobre vida real. E estou falando para vocês sobre decisões reais que todo cristão precisa tomar. Hoje, o recado de Jesus para mim e para você é: não adianta nada reclamar. A reclamação não transforma a nossa realidade, mas a oração transforma qualquer impossível em possível. Oremos mais, agradecemos mais e deixamos de lado a murmuração, amém? Até aqui o Senhor falou comigo. Eu espero que essa palavra, assim como para mim foi um rema e um bálsamo de Deus, ela também possa te alcançar e ser um rema e um bálsamo de Deus. E para quem está no 2.8, cujo objetivo é transformação de pessoas, e pessoas transformadas transformam suas vidas através de Cristo Jesus. Quem ainda não fez os seus alvos de milagre para 2024, sabe o que está dizendo para os céus? Não é tão importante assim. Eu não sei você, mas eu estou na contagem regressiva do meu milagre, amém? Uma boa tarde, fiquem com Deus. O Daniel tá me falando que alguém perguntou se quer se inscrever no Dons. O link tá lá na bio da página, ainda dá tempo. A gente só teve uma ministração. Semana que vem nós teremos 3 ministrações e fogo tá descendo do céu. Gente, um beijo, a paz do Senhor.